Vamos lá então para o nosso Fonte Viva, tá bom? Então, o nosso Fonte Viva é a lição 94. Ela tá lá no programa, tá com a numeração errada, tá 54, mas é 94. Capacete da esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação. Isso é um trecho, né, de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. O capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sobre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros. Aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante. Por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações, em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção do traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Hoje, mais do que talvez muitas outras vezes, né, ou ocasiões, o capacete da esperança cabe tão bem para nós, né? Quando o Emmanuel nos coloca que o capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento, ele tem um símbolo. Os nossos pensamentos, como eu havia colocado anteriormente, não existem barreiras físicas, né? Barreiras materiais para o pensamento, existem barreiras morais. Então, quando nós não cuidamos do que sentimos, porque o pensamento é reflexo dos nossos sentimentos, né? A gente também já falou sobre isso outras vezes. O pensamento reflete o que a gente sente. Nem sempre as palavras refletem o que nós pensamos. Ainda bem, né? A gente ainda consegue esconder de algumas pessoas, né? Ou de algumas situações aquilo que a gente está pensando. Talvez não para os mais sensíveis ou para aqueles que nos conhecem muito bem. Mas para a maioria das pessoas, a gente pode colocar palavras
que não condizem com o que a gente pensa. Mas o nosso pensamento, ele condiz com o que a gente sente, né? E nós precisamos ponderar, pensar, né? O que eu permito, né? Que sentimentos são esses que brotam? Que pensamentos são esses que eu exteriorizo? Porque o pensamento é a exteriorização dos sentimentos. E através desses pensamentos, desses sentimentos, que eu vou me ligar a outras entidades, evoluídas ou não. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio em muitas ocasiões sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem. Não é fácil, nunca foi fácil, nunca será fácil vencer o mal. Mas às vezes a gente imagina que a gente precisa sair e combater o mal que existe no outro, né? O mal que existe no marido, o mal que existe no filho, o mal que existe no vizinho, o mal que existe no irmão, o mal que existe no chefe. E não é esse mal que nós temos que lutar, é contra o mal que existe dentro de nós mesmos. O mal do outro, embora ele nos atinja, muitas vezes, ele é do outro. E é através do meu exemplo que eu vou conseguir fazer com que o outro, uma hora aprenda, uma hora consiga entender, compreender que tem que fazer diferente. Ah, mas tem que demora muito para isso acontecer. Tá, demora, às vezes não. Há quanto tempo a gente já está na estrada? Há muito tempo. Não dá para saber exatamente quanto tempo, mas há muito tempo. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Quando o mal que nos rodeia, ou o mal que ainda está dentro de nós, porque é esse mal que ainda existe dentro de nós, o egoísmo, o orgulho, é ele que traz o mal exterior para próximo de nós, né? Então, quando nós desejamos nos libertar desses elos, existem muitas forças contrárias, muitas coisas vão acontecendo para que a gente desista daquilo tudo. Porque é cansativo mesmo, porque a gente se esforça, cai, se esfola no chão e levanta de novo, enfim. E vai lutando muito para vencer a si mesmo. Aí ele diz assim: é necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros. E aí ele fala também, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfume. Jesus, quando ele esteve conosco, fisicamente conosco, porque ele está conosco, né? Em espírito, em pensamento, em amor, em lealdade, ele plantou, ele colocou a semente do amor, exemplificou, falou, deu amor, provou o seu amor, e ele só aguarda. Às vezes a gente olha pro filho, pro companheiro, às vezes a gente olha para aquelas pessoas que são difíceis na nossa vida. E aí a gente fala assim, caramba, será que não vai melhorar? Será que não vai ter jeito isso? E aí a gente assim, dá de frente com esse conselho de Emmanuel, né? Onde ele diz que é preciso esperar o fortalecimento do fraco. Da mesma forma que hoje, quando nós olhamos para nós, e a gente olha lá para trás, a gente sabe que nós não éramos assim, éramos piorzinho. De acordo com as provas e as expiações que nós temos que passar, pelas dificuldades que a gente passa, a gente pode ver
Por onde estão as nossas lições? O que é que a gente precisa aprender com elas? Por isso ele não... Emmanuel diz que Paulo, ele não colocou o chapéu da esperança, ou o boné da esperança, ou o lenço da esperança, seja o que fosse. Ele disse capacete, porque capacete é uma indumentária de proteção mesmo. O piloto de moto, ou o piloto de Fórmula 1, ou o gladiador na era romana, enfim, lá atrás, mesmo na época de Paulo, os romanos usavam capacetes para se proteger mesmo, para que não perdessem a vida. Porque o capacete, ele protege muito mais do que um chapéu. O chapéu, no máximo, te protege de uma queimadura solar, vai no couro cabeludo. O capacete, não. Se você cair, ele vai proteger a sua cabeça. E aí, Paulo usa o capacete da esperança, porque a esperança é uma força que faz com que a gente se movimente, que a gente vá adiante, que a gente vá em frente, com muito mais vontade. E aí ele diz que o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal. Mas lembrando que sempre contra o mal, principalmente o mal que existe dentro de nós mesmos. Por isso que nós precisamos nos revestir do capacete da esperança, porque ela, através da fé raciocinada, do entendimento das coisas, do entendimento daquilo que nos acontece, é isso que a gente vem buscar no Espiritismo, o entendimento. Vai nos ajudar a resguardar a nossa esperança e a nossa força de nos melhorarmos, tá bom? Então fica para nossa reflexão. A gente não quer estender muitos vídeos, então não dá para a gente levar a lição para os 25 minutos que habitualmente a gente usa, né, lá na federação. Até porque a gente não sabe como fica a questão de internet, tudo isso, para que a gente possa baixar e assistir, tá? Então, dúvidas a gente vai conversar daqui a pouquinho, a gente vai ficar à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre essa lição. Eu quero muito ouvir vocês, quero muito ver a participação de vocês, tá bom? Para que a gente possa realmente se conectar, tá? E a reflexão eu vou pôr no final, escrita, que é muito melhor para todo mundo do que depois ficar assistindo o vídeo só para anotar, tá bom? Muita paz!